Em uma vila esquecida pelo tempo, um antigo conto falava de um tecelão que não trabalhava com fios comuns, mas com as almas dos vivos. A vila de Ravens, isolada entre colinas enevoadas, parecia existir em um espaço esquecido. Suas ruas estreitas eram pavimentadas com pedras antigas e cercadas por casas de madeira carcomidas pelo tempo. No centro da vila havia um casarão sombrio, onde morava o velho Elias, o tecelão. Poucos o viam durante o dia, mas à noite, as luzes de sua casa tremeluziam até altas horas, enquanto o som do tiro ecoava pelas ruas vazias. Elias era um homem de poucas palavras, com olhos pálidos que pareciam enxergar além do que era visível. Diziam que ele herdara o tir de gerações passadas, uma peça esculpida em madeira escura com símbolos antigos. Mas o que ninguém sabia ao certo era o que ele tecia com tanta dedicação. As crianças evitavam passar por sua casa, e os mais velhos murmuravam que Elias não era mais um simples mortal. As histórias começaram quando animais da vila desapareceram misteriosamente. Em seguida, moradores começaram a relatar pesadelos intensos, todos envolvendo fios negros se entrelaçando ao redor de seus corpos enquanto dormiam. Alguns acordavam suados e sem forças, como se algo tivesse drenado sua energia vital. Certa noite, Clara, uma jovem curiosa da vila, decidiu espiar o tecelão pela janela. Ela se escondeu nas sombras e observou Elias trabalhando em seu tir. Mas o que viu fez seu sangue gelar. Fios translúcidos flutuavam no ar, conectando-se ao tir, enquanto rostos distorcidos apareciam entrelaçados nos tecidos que ele criava. Eram as almas dos moradores da vila. Elias não apenas tecia roupas, ele entrelaçava vidas e destinos. Clara tentou fugir, mas o tecelão virou o rosto lentamente em sua direção, mesmo sem ter visto ou ouvido nada. Seus olhos brancos brilharam por um momento, e Clara sentiu um fio gelado tocando seu tornozelo. Ela correu de volta para casa, mas aquela noite marcou o início de algo terrível. Nas noites seguintes, Clara percebeu que sua energia estava se esvaindo. Seu reflexo no espelho parecia mais pálido, seus olhos mais fundos. Ela sabia que Elias havia começado a tecer sua alma em seu tir. Desesperada, decidiu confrontá-lo. Em uma noite sem lua, Clara invadiu o casarão com uma lamparina trêmula em mãos. O interior estava repleto de tecidos pendurados, cada um com rostos que pareciam gritar por ajuda. O tir no centro da sala pulsava como se tivesse vida própria. Elias estava lá, mas parecia em transe, seus dedos movendo-se sozinhos enquanto tecia um novo pano com fios translúcidos, e Clara viu seu próprio rosto se formando nele. Sem pensar, ela derrubou a lamparina sobre o tir. As chamas cresceram rapidamente, engolindo os tecidos amaldiçoados. Gritos ecoaram pela casa, misturando-se ao som do fogo. Elias soltou um urro sobrenatural enquanto o tir queimava, seu corpo se desfazendo em poeira diante de Clara. Quando o fogo apagou, Clara se viu cercada pelos restos calcinados do tir e dos tecidos. A vila parecia silenciosa, como se tivesse acordado de um pesadelo coletivo. No entanto, quando Clara olhou para suas mãos, viu um fio translúcido preso ao seu dedo. O tir havia sido destruído, mas parte dele ainda estava conectada a ela. Sem saber o que fazer, Clara escondeu o fio sob suas roupas e deixou o casarão em ruínas. A vila nunca mais falou sobre Elias, mas algumas noites, moradores ainda relatavam pesadelos com fios negros os envolvendo. Algumas fábulas antigas guardam verdades sombrias que o tempo tenta esconder. Talvez em alguma vila esquecida, um novo tecelão esteja entrelaçando almas em um tir invisível, e você nunca saiba se já está preso por esses fios. Nos campos de trigo, onde as sombras pareciam se mover sozinhas, uma canção de lamento ecoava todas as noites, com um som tão triste que fazia os corações pararem. Na pequena aldeia de Irving, localizada entre colinas desertas e campos que se estendiam até o horizonte, algo estranho acontecia todas as noites. Os habitantes eram pessoas simples, acostumadas com a rotina de trabalho árduo, mas uma presença sobrenatural pairava sobre o vilarejo, e sua origem estava ligada à misteriosa canção do lamento. A canção, que ninguém sabia de onde vinha, começava sempre ao cair da noite. Suave no início, mas logo se tornava um grito desesperado,
como se alguém estivesse chorando por ajuda. Durante meses, a melodia se repetia, e ninguém tinha coragem de se aproximar do campo de trigo onde o som era mais forte. Apenas os mais velhos se atreviam a falar sobre ela, mas suas histórias eram sempre interrompidas por um arrepio profundo, como se o ar ao redor se tornasse pesado e gelado. Meg, uma jovem de coração corajoso, sempre sentiu um estranho fascínio pela canção. Ela ouvirá as histórias, mas nunca havia experimentado o terror de ouvi-la de perto. Determinada a descobrir a origem dessa melodia, decidiu que na próxima noite, ela enfrentaria os campos de trigo e buscaria desvendar o segredo por trás da música sombria. Quando o sol se pôs na noite escolhida por Meg, ela sentiu uma sensação de inquietação em sua pele, como se algo estivesse observando cada movimento seu. Mesmo assim, ela avançou, atravessando os campos secos e escuros. O vento cortava a pele e, de repente, a melodia começou a soar, suave ao longe, como uma criança triste chamando por alguém. Conforme Meg se aproximava, a música se tornava mais forte, mais clara, mas também mais distorcida, como se algo estivesse se retorcendo ao mesmo tempo que cantava. Ela seguiu o som até o centro do campo, onde as plantas de trigo estavam agitando com força, como se algo estivesse escondido ali, movendo-se por entre elas. Seus passos eram tímidos, mas sua curiosidade a impulsionava a seguir. Quando ela chegou ao centro do campo, o som da canção a envolveu por completo, e ela viu uma figura sombria no meio das espigas douradas, uma mulher vestida de preto, com os cabelos cobertos por uma capa que parecia dançar com o vento. Seus olhos estavam vazios, mas sua voz continuava a cantar, como se lamentasse algo perdido no tempo. Meg sentiu uma dor intensa em seu peito, como se algo estivesse sugando suas energias. Ela tentou se aproximar, mas a figura a ignorava completamente. A canção parecia estar consumindo sua alma, tornando-a fraca, sem forças para se mover. A figura sombria, percebendo a presença de Meg, parou de cantar e se virou lentamente. Seu rosto estava coberto por um véu, mas, à medida que a brisa o levantava, Meg viu algo horrível. Não havia rosto algum por baixo do véu. O vazio ali parecia engolir tudo ao redor, uma escuridão infinita que deixava um vazio no coração de quem olhasse. A canção então começou novamente, mas desta vez, não era apenas melancólica. Era um grito desesperado, que parecia ecoar dentro da própria mente de Meg. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. O som da música era tão forte que seus ossos pareciam vibrar, e seus olhos se encheram de lágrimas. A figura começou a se mover em sua direção, seus passos abafados pela terra seca, até que ela ficou bem diante de Meg. De repente, a mulher estendeu a mão e tocou seu rosto. O toque era frio e, ao mesmo tempo, queimava sua pele. Meg sentiu algo estranho tomar conta de si mesma, uma energia escura, que não pertencia a este mundo. A canção então cessou abruptamente, e a figura desapareceu, deixando Meg sozinha no campo, completamente paralisada. Sua mente estava cheia de imagens de lugares distantes, rostos distorcidos e gritos de sofrimento. No dia seguinte, Meg acordou em sua cama, mas algo estava diferente. O campo de trigo parecia mais distante, e os moradores da aldeia não mencionaram mais a canção. A música havia desaparecido, mas algo estava muito errado. Sempre que ela se aproximava do campo, uma sensação de frio a envolvia, e sua mente se enchia de imagens de pesadelos. Meg nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite, mas, todas as noites, quando o vento cortava a vila e a lua brilhava cheia no céu, ela ouvia a canção, mais suave, mas sempre presente em sua mente. A mulher no campo, com o rosto vazio, nunca mais apareceu fisicamente, mas a música estava dentro dela, marcando sua alma para sempre. Será que a canção do lamento realmente cessou? Ou será que ela continua a tocar, escondida nas mentes daqueles que ousaram ouvi-la? Se você se atrever a procurar, talvez descubra que os campos de trigo têm mais segredos do que imaginamos. Em uma aldeia onde o inverno nunca parecia ter fim, o som de um corvo era o prenúncio de algo que viria buscar a alma de um morador. A aldeia de Fendrick estava enclausurada sob um inverno implacável. A neve cobria tudo, e as árvores pareciam petrificadas pelo frio cortante que persistia noite após noite. As casas, feitas de pedra e madeira, pareciam estar à mercê do vento, que assobiava nas ruas vazias. Era uma terra esquecida, onde o sol aparecia apenas por breves momentos,
e a escuridão tomava conta da maior parte do dia. Nos últimos meses, os aldeões começaram a perceber algo incomum. Sempre que a neblina tomava conta da aldeia, um corvo de penas negras como a noite passava sobre suas casas, pousando em um alto pinheiro no centro da praça. Ele nunca cantava, apenas observava, com seus olhos penetrantes. E sempre que isso acontecia, uma morte acontecia na aldeia, geralmente de maneira misteriosa. O protagonista da nossa história é Edmund, um jovem de coração bondoso, mas cético. Trabalhando como ferreiro, ele nunca acreditou nas histórias antigas que falavam de maldições e espíritos vingativos. No entanto, o som daquele corvo continuava a atormentar sua mente. Ele decidiu que iria enfrentar o que quer que fosse, convencido de que havia uma explicação lógica para tudo. Mas mal sabia ele que, ao tomar essa decisão, estava caminhando para o encontro com algo que nenhum homem poderia compreender. A noite caiu como uma capa escura sobre a aldeia, e o vento uivava com uma força terrível. Edmund estava em sua fornalha, moldando uma peça de ferro, quando ouviu o som familiar, o grito de um corvo ecoando na neblina. Ele olhou pela janela e viu a silhueta do corvo sobre o pinheiro, seus olhos brilhando intensamente no escuro. O pavor tomou conta de seu peito, mas ele não cedeu ao medo. Pegou sua capa e saiu em direção ao centro da aldeia. À medida que se aproximava da árvore onde o corvo sempre se postava, um calafrio percorreu sua espinha. O ar estava gelado, e o som da neve sob seus pés parecia abafado, como se o mundo tivesse silenciado. O corvo permaneceu imóvel, observando-o com uma intensidade desconcertante. Edmund avançou até a árvore, mas ao chegar a poucos metros de distância, o corvo soltou um grito terrível, mais alto do que qualquer som natural. A visão diante dele começou a se distorcer, como se o espaço ao redor fosse se esticar e encolher. De repente, uma sombra negra, enorme, surgiu do chão, como se tivesse sido projetada por uma entidade desconhecida. Edmund tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. A sombra tomou forma, moldando-se como uma figura humana, mas suas proporções eram grotescas. O corvo não era mais um simples pássaro, ele era a manifestação de algo mais profundo, algo antigo e maligno. A criatura olhou diretamente para Edmund, seus olhos brilhando com um fogo infernal. Ele sentiu uma dor lancinante em sua cabeça, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. O corvo, ou o que quer que fosse, se aproximou de Edmund, que estava paralisado de medo. A sombra envolveu seu corpo, fazendo com que ele caísse de joelhos, incapaz de se mover. A entidade sussurrou palavras incompreensíveis, uma língua esquecida pelos homens. Cada palavra parecia dilacerar sua mente. Você ousou desafiar o destino, mortal? A voz ecoou dentro de sua cabeça. Edmund tentou gritar, mas sua garganta estava fechada, como se estivesse sendo comprimida por uma força invisível. A criatura sorriu, e seu sorriso não era humano. Ele podia ver seus próprios medos sendo refletidos naquelas sombras, aquelas figuras terríveis que ele nunca quis enfrentar. A sombra se ergueu ainda mais, cobrindo toda a praça, e o corvo voou em círculos ao redor, como se estivesse assistindo ao desfecho de sua própria criação. Edmund, agora completamente à mercê da entidade, sentiu sua vida sendo drenada. Cada respiração se tornava mais difícil, e sua visão escurecia. Ele estava sendo consumido por algo além da compreensão humana, um ser que já havia vivido por séculos, esperando para alcançar sua próxima vítima. De repente, como um estalo, tudo parou. A sombra desapareceu, o corvo cessou seu canto e a neblina se dissipou. Edmund caiu no chão, ofegante e com o corpo drenado de qualquer energia vital. Ele não sabia se aquilo tinha sido um pesadelo ou se ele realmente havia sido tocado por algo além deste mundo. A aldeia parecia normal ao amanhecer, mas Edmund não conseguia esquecer o que havia vivido. Ele sabia que a entidade estava apenas esperando, observando, esperando por sua próxima chance de se manifestar. Os aldeões que souberam da história disseram que a maldição nunca teria fim. O corvo sempre voltaria, e quem tentasse desafiá-lo estaria condenado a sentir a presença de sua sombra, onde quer que fosse. Se você ouvir o grito de um corvo à noite, em algum lugar escuro e isolado, lembre-se de Edmund e da sombra que ele enfrentou. Nem todas as criaturas que observam vêm do mundo físico, e às vezes, elas só esperam a coragem de alguém para revelar seu verdadeiro rosto.
Em uma aldeia onde o inverno nunca parecia ter fim, o som de um corvo era o prenúncio de algo que viria buscar a alma de um morador. A aldeia de Fendrick estava enclausurada sob um inverno implacável. A neve cobria tudo, e as árvores pareciam petrificadas pelo frio cortante que persistia noite após noite. As casas, feitas de pedra e madeira, pareciam estar à mercê do vento, que assobiava nas ruas vazias. Era uma terra esquecida, onde o sol aparecia apenas por breves momentos, e a escuridão tomava conta da maior parte do dia. Nos últimos meses, os aldeões começaram a perceber algo incomum. Sempre que a neblina tomava conta da aldeia, um corvo de penas negras como a noite passava sobre suas casas, pousando em um alto pinheiro no centro da praça. Ele nunca cantava, apenas observava, com seus olhos penetrantes. E sempre que isso acontecia, uma morte acontecia na aldeia, geralmente de maneira misteriosa. O protagonista da nossa história é Edmund, um jovem de coração bondoso, mas cético. Trabalhando como ferreiro, ele nunca acreditou nas histórias antigas que falavam de maldições e espíritos vingativos. No entanto, o som daquele corvo continuava a atormentar sua mente. Ele decidiu que iria enfrentar o que quer que fosse, convencido de que havia uma explicação lógica para tudo. Mas mal sabia ele que, ao tomar essa decisão, estava caminhando para o encontro com algo que nenhum homem poderia compreender. A noite caiu como uma capa escura sobre a aldeia, e o vento uivava com uma força terrível. Edmund estava em sua fornalha, moldando uma peça de ferro, quando ouviu o som familiar, o grito de um corvo ecoando na neblina. Ele olhou pela janela e viu a silhueta do corvo sobre o pinheiro, seus olhos brilhando intensamente no escuro. O pavor tomou conta de seu peito, mas ele não cedeu ao medo. Pegou sua capa e saiu em direção ao centro da aldeia. À medida que se aproximava da árvore onde o corvo sempre se postava, um calafrio percorreu sua espinha. O ar estava gelado, e o som da neve sob seus pés parecia abafado, como se o mundo tivesse silenciado. O corvo permaneceu imóvel, observando-o com uma intensidade desconcertante. Edmund avançou até a árvore, mas ao chegar a poucos metros de distância, o corvo soltou um grito terrível, mais alto do que qualquer som natural. A visão diante dele começou a se distorcer, como se o espaço ao redor fosse se esticar e encolher. De repente, uma sombra negra, enorme, surgiu do chão, como se tivesse sido projetada por uma entidade desconhecida. Edmund tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. A sombra tomou forma, moldando-se como uma figura humana, mas suas proporções eram grotescas. O corvo não era mais um simples pássaro, ele era a manifestação de algo mais profundo, algo antigo e maligno. A criatura olhou diretamente para Edmund, seus olhos brilhando com um fogo infernal. Ele sentiu uma dor lancinante em sua cabeça, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. O corvo, ou o que quer que fosse, se aproximou de Edmund, que estava paralisado de medo. A sombra envolveu seu corpo, fazendo com que ele caísse de joelhos, incapaz de se mover. A entidade sussurrou palavras incompreensíveis, uma língua esquecida pelos homens. Cada palavra parecia dilacerar sua mente. Você ousou desafiar o destino, mortal? A voz ecoou dentro de sua cabeça. Edmund tentou gritar, mas sua garganta estava fechada, como se estivesse sendo comprimida por uma força invisível. A criatura sorriu, e seu sorriso não era humano. Ele podia ver seus próprios medos sendo refletidos naquelas sombras, aquelas figuras terríveis que ele nunca quis enfrentar. A sombra se ergueu ainda mais, cobrindo toda a praça, e o corvo voou em círculos ao redor, como se estivesse assistindo ao desfecho de sua própria criação. Edmund, agora completamente à mercê da entidade, sentiu sua vida sendo drenada. Cada respiração se tornava mais difícil, e sua visão escurecia. Ele estava sendo consumido por algo além da compreensão humana, um ser que já havia vivido por séculos, esperando para alcançar sua próxima vítima. De repente, como um estalo, tudo parou. A sombra desapareceu, o corvo cessou seu canto e a neblina se dissipou. Edmund caiu no chão, ofegante e com o corpo drenado de qualquer energia vital. Ele não sabia se aquilo tinha sido um pesadelo ou se ele realmente havia sido tocado por algo além deste mundo. A aldeia parecia normal ao amanhecer, mas Edmund não conseguia esquecer o que havia vivido. Ele sabia que a entidade estava apenas esperando, observando, esperando por sua próxima chance de se manifestar.
Os aldeões que souberam da história disseram que a maldição nunca teria fim. O corvo sempre voltaria, e quem tentasse desafiá-lo estaria condenado a sentir a presença de sua sombra, onde quer que fosse. Se você ouvir o grito de um corvo à noite, em algum lugar escuro e isolado, lembre-se de Edmund e da sombra que ele enfrentou. Nem todas as criaturas que observam vêm do mundo físico, e às vezes, elas só esperam a coragem de alguém para revelar seu verdadeiro rosto. Em uma noite sem lua, uma noiva de vestes ensanguentadas apareceu à porta de uma aldeia, sussurrando o nome de seu noivo desaparecido. A aldeia de Vilena, que ficava escondida entre montanhas altas, onde as neblinas pareciam nunca se dissipar. Os aldeões viviam uma vida simples, mas carregavam com eles lendas que passavam de geração em geração. A história mais perturbadora de todas era a da noiva morta, uma jovem mulher que nunca conseguiu alcançar a felicidade no dia de seu casamento. Mara era uma jovem cheia de sonhos. Ela se casaria com Adrien, o homem que ela amava desde a infância. O grande dia chegou, e todos na aldeia estavam ansiosos para a celebração. A cerimônia seria realizada em uma capela antiga, situada nos limites da aldeia, um lugar que muitos evitavam por causa das histórias sombrias que o cercavam. No entanto, Mara não acreditava nas superstições. Ela estava radiante, certa de que esse seria o melhor dia de sua vida. Aquela noite deveria ser marcada pela felicidade, mas o destino tinha outros planos. Durante a cerimônia, um estrondo veio de fora da capela, seguido por um grito de dor. Adrien, o noivo, havia desaparecido misteriosamente. Desesperada, Mara correu pela floresta, chamando por ele, mas não o encontrou. Desde aquele momento, sua vida nunca mais foi a mesma. A aldeia murmura que, toda noite sem lua, o espírito de Mara ainda vaga, em busca do noivo perdido, mas ninguém jamais teve coragem de verificar se isso era verdade. Após o desaparecimento de Adrien, Mara ficou imersa em um luto profundo. Ela não aceitava que o amor de sua vida tivesse sumido sem deixar vestígios. A cada noite, ela se dirigia à capela, orando por seu retorno. Seus olhos estavam sempre marcados pela dor, e seus cabelos escuros caíam desordenadamente sobre seus ombros, como se ela fosse consumida pela tristeza. Certo dia, quando os aldeões começaram a comentar sobre a presença estranha de Mara, que parecia mais pálida e sombria a cada dia, ela anunciou que havia recebido um sinal de Adrien. Ele estava vivo e a aguardava em um lugar distante, em uma antiga mansão na floresta. Naquela mesma noite, Mara vestiu o traje de noiva mais uma vez. Seus passos eram silenciosos como a neblina que cobria a terra, e ela se afastou da aldeia, em direção à floresta, como se algo a puxasse para lá. Quando ela chegou à mansão, a porta se abriu sozinha, como se já soubesse que ela viria. Dentro, o ar estava frio e denso, e as velas acesas tremeluziam, criando sombras que dançavam nas paredes. Mas não havia ninguém ali. Apenas uma cadeira vazia e um espelho quebrado, refletindo um rosto pálido e vazio. Mara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela chamou pelo nome de Adrien, mas não obteve resposta. O silêncio estava tão profundo que ela sentia como se a casa estivesse viva, esperando por algo. De repente, o som de passos ecoou pelas escadas. O coração de Mara bateu mais forte, e ela virou-se, esperando encontrar Adrien, mas o que apareceu diante dela foi algo completamente diferente. Uma figura alta, encapuzada, com os olhos brilhando com um vermelho intenso, emergiu das sombras. Ela sabia, de alguma forma, que era o espírito de Adrien, mas havia algo de errado. Seu rosto estava distorcido, e seu corpo parecia se decompor diante de seus olhos. Mara tentou gritar, mas o som de sua voz foi abafado pelo rugido do vento. A figura se aproximou, estendendo a mão para ela, e, em um gesto de desespero, Mara tentou tocá-lo. Mas no instante em que sua mão tocou a dele, ela sentiu uma dor lancinante em todo o corpo. O espírito de Adrien havia se transformado em algo monstruoso, uma entidade vingativa e cheia de ódio. Seu corpo começou a se desfazer em pedaços, e os olhos vermelhos de Adrien a encararam com uma expressão de fúria. "Você me chamou até aqui, mas não me reconheceu", disse a voz distorcida, que ecoava pela casa. "Agora você ficará comigo para sempre." Quando a figura se desfez em uma nuvem de sombras, Mara caiu de joelhos, aterrorizada, mas ainda sentindo a presença de Adrien.
Ela estava sozinha na casa agora, mas sabia que a maldição estava longe de acabar. No entanto, antes de sair, ela viu algo refletido no espelho quebrado. Seu próprio rosto, pálido e marcado pela morte, como se ela fosse agora uma alma perdida, condenada a repetir a mesma busca por Adrien, noite após noite, para sempre. Dizem que, após aquele dia, os aldeões nunca mais viram Mara. Mas sempre que há uma noite sem lua, alguém escuta passos lentos e o som do lamento de uma noiva perdida, ecoando pela floresta. A história de Mara nos lembra de como o amor e a obsessão podem se transformar em maldição. Às vezes, não é apenas a morte que prende as almas, mas o desejo de fazer algo que jamais poderá ser realizado. Em uma noite sombria, um cavaleiro sem cabeça apareceu na estrada, cavalgando sem rumo, mas com um propósito mortal. A aldeia de Lorvod ficava afastada do resto do mundo, em uma região onde as florestas densas e montanhas envolviam os moradores em um abraço silencioso. Durante o dia, a aldeia parecia ser um lugar pacífico, onde todos viviam com base no trabalho simples e nas tradições antigas. Mas, à medida que o sol se punha, uma sensação estranha pairava no ar. Os aldeões falavam sobre um cavaleiro sombrio que, em certas noites, cavalgava pela estrada que atravessava a floresta, em busca de algo ou alguém. A história começou muitos anos antes, quando um cavaleiro conhecido como Sangarhik era o herói local, temido e respeitado por todos. Ele havia sido comandante de um exército lendário, imbatível nas batalhas. Mas havia uma maldição que cercava seu nome. Ele tinha feito um juramento que se tornaria sua perdição, nunca abandonar a luta, não importando o custo. Certa noite, Sangarhik foi desafiado por uma força sombria que surgira das profundezas da floresta. No momento do combate, algo estranho aconteceu. Ele foi atacado por uma entidade que parecia ser uma mistura de sombras e fogo, e, no golpe final, sua cabeça foi arrancada de seu corpo, jogada ao longe. Porém, o corpo de Sangarhik não morreu. Ele continuou a andar, cavalgando pela estrada, sem uma cabeça, mas com a intenção de caçar aquele que o havia destroçado. A história de Sangarhik se espalhou, e os aldeões começaram a temer as noites sem lua. Diziam que o cavaleiro sem cabeça surgia à noite, montado em um cavalo negro, galopando pela estrada, sempre em busca de vingança. Nenhum homem ousava ir a esse caminho durante a escuridão. As lendas contavam que ele caçava qualquer um que cruzasse seu caminho, arrancando suas almas em nome de sua vingança eterna. As noites começaram a ficar mais pesadas para os moradores de Lorvod. A cada mês, mais e mais pessoas desapareciam, sem deixar vestígios. Alguns diziam que eram vítimas de animais selvagens ou bandidos, mas havia algo de estranho nas circunstâncias. As vítimas pareciam estar intactas, mas suas almas haviam desaparecido, como se tivessem sido levadas para outro lugar. Aqueles que os encontravam diziam ver uma figura espectral com uma lâmina afiada, mas sem cabeça, sempre cavalgando ao longe. Uma noite, o jovem Alan, um rapaz destemido e curioso, decidiu que investigaria a verdade por trás da história. Ignorando os conselhos de seus pais e dos outros aldeões, ele entrou na floresta após o anoitecer, determinado a enfrentar o cavaleiro sem cabeça. Enquanto Alan cavalgava pela estrada escura, o vento cortante parecia sussurrar seu nome. A escuridão era impenetrável, e a floresta parecia viva, observando-o. Então, ele ouviu os sons de cascos batendo no chão, lentamente se aproximando. Seu coração disparou. Alan parou e olhou para trás, e ali, no meio da névoa espessa, apareceu a figura do cavaleiro sem cabeça. O cavaleiro estava montado em um corcel negro, sua armadura velha e corroída brilhando fracamente na luz da lua. Sua espada estava erguida, pronta para um golpe fatal, e, no entanto, Alan não conseguia tirar os olhos da ausência de seu rosto. Não havia nada onde deveria estar a cabeça, apenas uma armadura vazia, e um vazio profundo onde o semblante humano deveria ser. O cavaleiro, sem fazer som algum, avançou. Alan tentou fugir, mas sua alma parecia presa ao chão. Cada passo que dava o aproximava mais da lâmina afiada que vinha em sua direção. Antes que pudesse reagir, sentiu uma onda de frio extremo, como se sua própria vida estivesse sendo drenada pela presença da entidade. O cavaleiro ergueu sua espada, e no último instante, Alan se lançou para o lado, caindo em um abismo de folhas secas. Ali, naquele momento, Alan entendeu o verdadeiro terror.
não era apenas a morte que aguardava os imprudentes, mas a perda da alma, condenada a seguir o cavaleiro por toda a eternidade. No fundo de seus olhos, ele viu o vazio e o sofrimento de todas as almas que haviam caído antes dele. No dia seguinte, os aldeões encontraram Alan, estendido ao longo da estrada, com os olhos vazios e uma expressão de pavor em seu rosto. Eles não sabiam o que acontecerá, mas uma coisa era certa: a presença do cavaleiro sem cabeça não havia desaparecido. Alguns diziam que ele estava em busca de Alan, que agora se tornava parte de sua legião. O mais terrível, porém, foi quando os aldeões ouviram a história que Alan havia deixado em seu último suspiro. O cavaleiro não busca apenas vingança. Ele está condenado a caçar até que a eternidade o consuma. E um dia, todos nós seremos os caçadores. A estrada por onde ele cavalgava nunca mais foi percorrida. Quando a neblina desce sobre Lorvod e as noites se tornam sombrias, um cavalo negro e sem cabeça ainda é ouvido, cavalgando na estrada, buscando por novas almas. O cavaleiro sem cabeça nos lembra que a vingança pode durar muito além da morte, e que as almas dos que buscam justiça podem se tornar as mais aterradoras. Na misteriosa vila de Espeiros, aqueles que olhavam para seu reflexo nunca mais eram os mesmos. A vila de Espeiros era uma pequena comunidade cercada por colinas cobertas por nevoeiro, onde o tempo parecia desacelerar e o silêncio reinava. As casas, construídas de pedra e madeira escura, eram dispostas de maneira ordenada, mas algo nelas parecia errado. O que mais chamava a atenção de quem passava pela vila eram os espelhos. Cada casa tinha um, e cada um era imponente, com molduras ornamentadas e complexas, mas a maioria estava coberta por um pano vermelho, como se algo perigoso estivesse escondido por trás deles. Dizia-se que a vila tinha sido fundada por uma bruxa que amaldiçoara os moradores, e com isso, criou um pacto com os espíritos do além. Os habitantes antigos da vila haviam sido os primeiros a desaparecer, um a um, sem deixar rastro, e seus reflexos jamais foram encontrados. Mas essa história era apenas uma lenda até que Clara, uma jovem curiosa, chegou à vila em busca de uma vida nova. Ela ouvirá os rumores sobre os espelhos e as pessoas que desapareciam, mas acreditava que fosse apenas superstição. Ao chegar, Clara foi recebida com um silêncio desconfortável, e a estranha sensação de estar sendo observada a acompanhava o tempo inteiro. Algo a inquietava, mas ela estava determinada a começar de novo, mesmo que soubesse que algo muito peculiar acontecia ali. Nos primeiros dias em Espeiros, Clara foi tratada com gentileza pelos moradores. Eles lhe mostraram sua nova casa, uma construção simples, mas aconchegante, e ela começou a se adaptar ao ritmo lento e quieto da vila. No entanto, havia algo que sempre a deixava desconfortável: o espelho em sua sala de estar. Grande, com uma moldura de madeira escura, ele estava coberto por um pano vermelho. Quando Clara levantou o pano pela primeira vez, uma sensação gelada percorreu sua espinha. O reflexo parecia distorcido, como se ela não fosse a única presente ali. A cada dia, ela sentia um impulso crescente de olhar para o espelho, mas resistia. Ela começou a perceber os outros moradores sempre evitando qualquer contato com seus próprios reflexos. Quando alguém passava perto de um espelho, eles olhavam rapidamente para o chão, como se temessem algo. Mas Clara não entendia o motivo e, com o tempo, sua curiosidade a dominou. Ela decidiu investigar a história da vila, em busca de respostas. Foi então que um velho morador, com um olhar perdido, lhe contou a verdadeira história de Espeiros. A vila fora construída sobre um antigo ritual, e os espelhos eram portais que conectavam o mundo físico ao além. Aqueles que ousavam olhar para o reflexo sem compreender a maldição eram tomados pelos espíritos aprisionados, condenados a viver em um mundo paralelo, onde suas almas estavam presas. Os reflexos dos moradores jamais poderiam voltar ao mundo real. Clara, desesperada por respostas, decidiu olhar para o espelho sem medo. Quando ela o fez, algo aconteceu. O reflexo não era mais o dela. Era uma figura sombria, uma versão distorcida de si mesma, com olhos vazios que pareciam observar sua alma. O pânico tomou conta de Clara, e ela tentou afastar-se, mas algo a segurou. Sua própria imagem no espelho começou a se mover de maneira independente, como se estivesse tentando atravessar o vidro. Ela tentou sair da sala, mas não conseguia. Os espelhos da casa começaram a brilhar com uma luz fantasmagórica, e os reflexos das outras casas também começaram a se mover.
Os moradores, agora conscientes do que estava acontecendo, começaram a gritar, mas suas vozes eram abafadas, como se estivessem sendo engolidos pelos próprios espelhos. Clara sentiu seu corpo sendo puxado em direção ao espelho, e, no último momento, ela viu os rostos dos antigos moradores, suas almas perdidas, olhando para ela com uma expressão desesperada. Naquele momento, Clara compreendeu a verdade. Ela não estava mais no mundo real. Sua alma havia sido aprisionada, e agora ela fazia parte do reflexo, condenada a viver em um lugar onde o tempo não existia, e a cada olhar para o espelho, ela seria lembrada de sua tragédia. Alguns dias depois, uma nova família chegou à vila. Eles entraram na casa de Clara, sem saber o que havia acontecido, e, como todos os moradores anteriores, começaram a ignorar os espelhos. Mas, quando o filho pequeno da nova família se aproximou do espelho de Clara, uma imagem distorcida de Clara apareceu. O reflexo de Clara, agora com os olhos vazios, olhava fixamente para ele, e parecia que ela sussurrava, implorando por ajuda. O menino, assustado, gritou, mas a família simplesmente continuou com sua vida, sem nunca saber a verdade sobre o destino de Clara. A vila continuou com seu ciclo de maldição, e os espelhos jamais foram removidos. Quem se atrevia a olhar em seu reflexo já sabia o preço que tinha que pagar. Um destino aprisionado entre o real e o irreal, onde almas de vivos e mortos se entrelaçam em um jogo macabro. Os espelhos de espelhos ainda guardam por aqueles que ousam olhar para o que não devem ver, e, quem sabe, sua alma será a próxima a ser perdida. Asterisco asterisco se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Asterisco asterisco. A lenda dizia que as árvores da floresta não só ouvem, mas também sussurram os segredos dos vivos e dos mortos. Ninguém que ouviu os sussurros voltou para contar a história. A pequena aldeia de Laranjais ficava encostada à borda de uma densa floresta, conhecida por todos como a Floresta das Vozes. A vegetação era tão espessa que o sol mal tocava o chão, criando um ambiente sombrio e silencioso, exceto pelos sussurros que os aldeões diziam ouvir à noite. Com o passar dos anos, muitos haviam desaparecido quando se aventuravam na floresta, mas ninguém se atrevia a discutir abertamente sobre isso. Lúcio, um jovem curioso e corajoso, se mudará recentemente para a aldeia com a família. Desconfiado das histórias que ouviu, ele resolvia sempre se afastar de conversas sobre a floresta, achando-as bobas e sem fundamento. Ele via a floresta como um mero lugar de mistério, nada mais. Contudo, algo o incomodava nas noites tranquilas. Sempre que ele se aproximava da borda da floresta, sentia uma presença ao seu redor, como se estivesse sendo observado por algo que não estava visível a olho nu. Durante o dia, o local parecia comum, mas quando caía a noite, um tipo de pressentimento tomava conta dele. Lúcio se propôs a investigar a floresta por conta própria. Ele estava decidido a entender de onde vinham os estranhos sussurros que todos mencionavam. Ninguém o havia dissuadido, embora muitas pessoas da aldeia se oferecessem para acompanhá-lo, mas ele sentia que não precisava de ninguém para provar que aquilo tudo não passava de uma superstição. Na primeira noite em que entrou na floresta, Lúcio mal conseguiu ver o que estava à sua frente. A neblina densa parecia engolir tudo ao seu redor, e ele ouvia o som dos seus próprios passos ecoando entre as árvores. Por um momento, sentiu como se tivesse sido envolvido em uma prisão de sombras. Mas ele seguiu em frente, determinado. À medida que se aprofundava, os sussurros começaram a se tornar mais claros. Vozes baixas, quase como murmúrios, podiam ser ouvidas ao longe, em um tom que Lúcio não conseguia identificar. Ele parou e olhou ao redor, mas as árvores pareciam imóveis, suas folhas se movendo levemente com o vento. No entanto, as vozes não paravam. Às vezes pareciam distantes, outras vezes tão perto que ele podia jurar que alguém estava falando diretamente em seu ouvido. Desconcertado, Lúcio decidiu seguir os sons, achando que poderia descobrir sua origem. Mas à medida que avançava, o caminho parecia se distorcer. As árvores pareciam crescer mais densas e o ar ficava mais pesado. Ele sentia que algo o estava guiando, mas não sabia o que. O caminho ficou cada vez mais difícil de percorrer, como se a floresta estivesse se fechando em torno dele. Quando olhou para trás, o caminho que ele havia seguido já não estava mais visível. A floresta parecia ter mudado, as árvores agora pareciam mais altas e as sombras mais profundas. Ele tentava se orientar, mas o sussurro aumentava,
como se estivesse cercado. Ele sentiu a sensação de que havia algo mais ali, algo que observava, algo que não era humano. Foi quando a lua se escondeu atrás de uma nuvem, mergulhando tudo em uma escuridão profunda, que Lúcio ouviu um grito. Não era o som de uma pessoa, mas de algo animalesco, algo horrível. Ele virou-se rapidamente, tentando entender de onde vinha o barulho, e de repente, todas as árvores começaram a se mover de maneira antinatural. Os galhos pareciam se esticar em sua direção, como mãos tentando agarrá-lo. Foi quando ele viu um par de olhos brilhantes na escuridão. Uma figura alta, com a pele coberta de musgo e com raízes que saíam de seu corpo, se aproximava lentamente. As vozes sussurravam em uníssono, dizendo o nome de Lúcio, chamando-o, pedindo-lhe para se aproximar. Ele não conseguiu se mover. Estava paralisado de medo, incapaz de fazer qualquer coisa. Os olhos na escuridão estavam fixos nele, e as vozes estavam ficando mais altas, mais claras. Elas falavam sobre os segredos da floresta, sobre os pecados cometidos por aqueles que haviam desaparecido antes dele. Ele então percebeu que ele também seria uma dessas almas aprisionadas pela floresta. A figura agora estava diante dele, e Lúcio podia sentir o cheiro de terra úmida e podridão. Antes que pudesse reagir, as raízes da figura começaram a se enrolar em seu corpo, prendendo-o. Os olhos da criatura brilharam de uma maneira intensa, e as vozes da floresta se tornaram uma única e poderosa sentença: você será nosso agora. Na manhã seguinte, os aldeões perceberam que Lúcio não havia retornado. Eles procuraram por ele na floresta, mas não encontraram nem sinal dele. Nenhuma pista de que ele havia realmente existido, apenas um vago rastro de terra perturbada. Alguns diziam que ele se perderá, outros achavam que ele havia sido tomado pelos espíritos da floresta, mas nenhum soubera a verdade. Após o desaparecimento de Lúcio, a floresta parecia mais calma, mas a lenda nunca foi esquecida. Nos dias que se seguiram, as árvores começaram a crescer de maneira estranha ao redor da aldeia, com raízes que se espalhavam em direção às casas, como se algo estivesse tentando alcançar o povo. E os sussurros, os sussurros continuaram, mais altos e mais nítidos do que nunca. Mas quem ousaria entrar na floresta novamente para investigar? Será que Lúcio é a última vítima da Floresta das Vozes? Ou será que a floresta espera pacientemente por mais almas a serem chamadas? Se você gostou dessa história, não deixe de conferir as outras do nosso canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de comentar: o que você faria se ouvisse os sussurros da floresta? Diziam que ela só aparecia em noites de tempestade, quando o vento cortava a pele e a neve caía como lâminas afiadas. Aqueles que a viam nunca voltavam para contar o que haviam testemunhado. A aldeia de Vargem Branca estava situada no coração das montanhas geladas, onde o inverno dominava por meses a fio. O vento cortante e a neve constante criavam um cenário de desolação, mas a vida seguia, com os aldeões se mantendo unidos nas suas casas de pedra e madeira. Durante o dia, os campos eram cobertos por uma camada espessa de neve, e à noite, o céu parecia engolir as estrelas, deixando tudo na mais completa escuridão. Nas últimas décadas, uma lenda sobre uma figura misteriosa assombrava os corações dos aldeões: a Senhora da Neve. Uma entidade que, conforme as histórias, aparecia durante tempestades ferozes, com um manto feito de neve e gelo, seus olhos brilhando como cristais. Ela era conhecida por levar aqueles que ousassem sair à noite durante a neve. Ninguém sabia ao certo de onde vinha, mas todos a temiam. Eric, um jovem corajoso e um pouco cético, se mudará recentemente para a aldeia para trabalhar nas minas de ferro. Tendo crescido em uma cidade longe das montanhas, ele não acreditava em superstições e considerava as histórias sobre a Senhora da Neve como meras fábulas antigas. Mas a aldeia tinha algo diferente, algo que ele não conseguia explicar. Toda vez que uma tempestade começava, ele sentia uma tensão crescente no ar, como se algo estivesse se aproximando. Uma noite, uma tempestade particularmente violenta tomou conta da aldeia. O vento uivava com uma força aterradora, e a neve parecia cair sem parar, cobrindo as ruas e tornando a visibilidade quase inexistente. A sensação de isolamento era absoluta. Ninguém ousava sair de casa, mas Eric, determinado a verificar os trabalhos nas minas, decidiu enfrentar o clima severo. Com o capô puxado sobre a cabeça e um farol na mão,
Eric atravessou a aldeia silenciosa. O vento cortava sua pele, e os flocos de neve dançavam no ar, como se tivessem vida própria. Ele caminhou pela rua principal, sua respiração pesada, quando uma sensação estranha tomou conta dele. O som da tempestade ficou mais distante, como se ele estivesse em uma bolha de silêncio. De repente, o vento cessou, e uma figura surgiu diante dele, coberta completamente por um manto branco de neve. A mulher não parecia humana. Sua pele tinha uma tonalidade azulada e os olhos brilhavam com a intensidade da própria tempestade. Ela não falou nada, mas Eric sentiu como se algo estivesse se comunicando com ele através do olhar. Uma sensação gelada percorreu sua espinha, e ele tentou se mover, mas as pernas não respondiam. Você não deveria ter saído, sussurrou a voz dela, como o som do vento cortante. A voz não vinha de seus lábios, mas parecia se espalhar pelo ar, entrando na mente de Eric. A Senhora da Neve se aproximou lentamente, e a temperatura ao redor dele caiu drasticamente. Sua respiração se tornou visível no ar gélido. Eric sentiu o frio penetrante em seus ossos, como se a própria vida estivesse sendo sugada de seu corpo. Ele tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão como se a neve os tivesse aprisionado. A Senhora da Neve avançou, seus olhos brilhando mais intensamente. O som do vento havia se transformado em uma espécie de canto distante, um lamento que parecia vir de muito longe, mas que tocava a alma de quem o ouvia. Eu sou o inverno. A voz sibilante de novo invadiu a mente de Eric. E todos que me desafiam são tomados pela frieza eterna. De repente, a mão da Senhora da Neve tocou seu ombro. O contato foi como o toque de uma pedra de gelo. Em um instante, Eric sentiu uma onda de frio indescritível se espalhar por seu corpo, e a visão ao seu redor começou a se distorcer. Ele viu as árvores congelando em questão de segundos, os rios se transformando em sólidos blocos de gelo, e até mesmo o solo parecia se cobrir com uma camada gélida e irremovível. Ele tentou gritar, mas sua voz desapareceu em meio à tempestade. O mundo ao seu redor parecia desaparecer, a neve o engolindo enquanto ele afundava em um mar de gelo. Quando ele olhou para a Senhora da Neve uma última vez, os olhos dela estavam vazios, como se estivessem absorvendo toda a sua energia vital. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado. A aldeia estava coberta por uma espessa camada de neve, mas não havia sinais de Eric. As casas estavam intactas, e os aldeões saíam de suas casas, notando o silêncio incomum que agora envolvia o local. Alguns olhavam ao redor, procurando qualquer sinal de vida, mas Eric nunca mais apareceu. Após alguns dias, um ancião da aldeia se lembrou de uma história antiga que falava sobre aqueles que eram levados pela Senhora da Neve. Ele contou que, quando uma pessoa desaparecia durante a tempestade, a Senhora da Neve a aprisionava em um estado de frieza eterna, onde a alma da vítima ficava condenada a vagar pelo inverno sem fim. Alguns acreditam que Eric nunca saiu da neve, e que, de alguma forma, ele agora fazia parte da tempestade, um espectro condenado a caminhar pela aldeia em busca de almas que, como ele, desafiariam o inverno. Será que Eric agora faz parte do reino gelado da Senhora da Neve, vagando pelas tempestades sem fim? Ou há algo mais por trás da lenda que os aldeões ainda não entenderam? Se você gostou dessa história, confira outras do canal e não se esqueça de deixar seu comentário. O que você faria se encontrasse a Senhora da Neve? Dizem que no coração da floresta existia uma criatura que nunca mostrava seu rosto. O Guardião das Sombras, cuja presença transformava qualquer um que o visse em uma sombra eterna. Nas profundezas de uma floresta densa e proibida, onde o sol nunca parecia penetrar, havia uma aldeia esquecida pelo tempo. O lugar era cercado por grandes árvores que se entrelaçavam de maneira assustadora, formando um véu de sombras eternas. A aldeia, chamada Valdorin, era pequena e isolada, com casas de pedra e telhados de palha. Seu povo vivia com um medo constante, sempre olhando para a floresta com desconfiança, como se temessem que algo os estivesse observando. A lenda mais antiga que rondava aquela região dizia que, nas profundezas da floresta, havia um ser conhecido como o Guardião das Sombras. Ele era descrito como uma entidade de escuridão viva, cuja aparência era sempre oculta, mas sua presença era sentida por todos que ousavam entrar em seu domínio. O Guardião, segundo os antigos, tinha o poder de transformar seres humanos em sombras eternas, aprisionando-os em seu mundo sombrio para sempre. Adriel,
um jovem curioso e destemido, ouvirá muitas histórias sobre o guardião. Seu avô sempre falava sobre o medo que dominava as pessoas quando o nome da criatura era mencionado. Porém, Adriel não acreditava em lendas. Ele estava determinado a encontrar a verdade por trás daquelas histórias. Certo dia, decidiu se aventurar até a Floresta Proibida, com a intenção de descobrir o que realmente se escondia lá. Adriel se preparou para a jornada, levando apenas uma faca e uma lanterna, ignorando os conselhos de seus pais e de seus vizinhos. A floresta parecia calma no início, mas logo ele percebeu que algo estava errado. O vento parecia mais pesado, e a luz da lanterna vacilava como se estivesse lutando contra a escuridão crescente. Conforme ele avançava, as árvores ficavam cada vez mais densas, e a sombra se tornava quase opressiva. Ele começou a ouvir sussurros, baixos e distantes, como se a floresta estivesse viva, observando seus passos. A cada passo, ele sentia uma sensação crescente de desconforto, mas sua determinação o mantinha firme. Depois de horas caminhando, Adriel chegou a um campo aberto, uma clareira onde a escuridão parecia ser ainda mais densa. No centro da clareira estava uma enorme pedra, coberta por musgo, com símbolos antigos gravados em sua superfície. Ele se aproximou, tocando a pedra e sentindo uma vibração estranha que percorreu seu corpo. Foi então que ele ouviu algo. Não um sussurro, mas uma voz clara, profunda e gelada. Você ousa desafiar o guardião das sombras? A voz ecoou na mente de Adriel. Você será meu agora. No instante em que a voz cessou, uma sombra escura surgiu da terra, formando uma figura alta e imponente, cujos contornos eram vagos e distorcidos. Adriel tentou recuar, mas seus pés estavam presos à terra. A figura parecia se mover, mas seu corpo não era sólido. Ela era composta de pura escuridão. O guardião das sombras ergueu uma mão, e, ao fazer isso, as sombras ao redor de Adriel começaram a se esticar, envolvendo seu corpo. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saía de sua boca. As sombras estavam absorvendo, drenando sua energia vital, enquanto a figura escura se aproximava cada vez mais. Adriel sentiu uma dor imensa em seu peito, como se sua alma estivesse sendo puxada para longe de seu corpo. Seus olhos se arregalaram enquanto ele via sua própria forma se distorcendo, começando a se transformar em uma sombra. Ele queria lutar, mas o poder do guardião era esmagador. A sensação de estar perdendo sua humanidade era insuportável. Ele olhou para o guardião, tentando entender o que estava acontecendo, mas foi então que percebeu. O guardião não era uma criatura física, mas uma manifestação das sombras que consumia aqueles que ousavam entrar em seu domínio. O guardião não precisava de um rosto. Ele era uma força primordial da escuridão, e aqueles que o encontravam eram consumidos por ela. Com o último suspiro, Adriel se viu completamente envolto pelas sombras, sua forma humana desaparecendo, deixando apenas uma silhueta escura no lugar. Ele agora era parte da floresta, uma sombra sem alma, condenado a vagar nas trevas eternas. Na manhã seguinte, os aldeões de Valdorin notaram que Adriel não havia retornado. Sua família, desesperada, procurou por ele, mas a floresta parecia mais densa e sombria do que nunca. Nenhum sinal de Adriel foi encontrado, e sua ausência logo se tornou apenas mais uma história triste para a aldeia. Com o passar dos anos, a floresta parecia ter ficado mais viva, mais densa. Aqueles que se aventuravam nas bordas da floresta afirmavam ver figuras sombrias se movendo entre as árvores. Alguns diziam que era possível ouvir o som de passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando sem realmente ter um corpo. E, à medida que o tempo passava, as pessoas começaram a contar uma nova lenda. A lenda de um jovem que ousou desafiar o guardião das sombras e que agora, como os outros que caíram antes dele, vagava nas trevas, esperando pela próxima vítima para levá-la para o reino sombrio onde ele agora habitava. E você, teria coragem de enfrentar o guardião das sombras? O que faria ao encontrar a criatura que transforma almas em sombras eternas? Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e deixe seu comentário. O que você faria se estivesse no lugar de Adriel? Em uma noite sem lua, quando a neblina tomava conta da floresta, uma criança ouviu uma melodia doce que a chamava para a escuridão. Não era uma fada comum, mas uma criatura que havia sido esquecida pelos deuses.
A aldeia de Lunedon ficava à beira de uma vasta floresta onde os moradores sabiam que era melhor não se aventurar após o cair da noite. Entre as árvores antigas, cujo tronco grosso parecia esconder segredos, existia uma lenda que todos temiam contar. Diziam que, há séculos, uma fada da escuridão habitava as profundezas da floresta, uma criatura encantadora, mas ao mesmo tempo perigosa, que encantava os mais vulneráveis, especialmente as crianças. Os mais velhos falavam sobre ela com receio, mencionando a melodia hipnotizante que ela tocava com uma flauta feita de osso humano. Mas não havia ninguém vivo que tivesse visto a fada ou ouvido a melodia há muito tempo. A história de sua existência havia se tornado um mito, algo para assustar os jovens e prevenir que se aventurassem sozinhos na floresta. Ela era chamada de a Fada da Escuridão, e aqueles que caíam sob seu feitiço nunca mais retornavam. As lendas diziam que ela não apenas atraía as crianças para a floresta, mas que também lhes dava um presente especial, uma promessa de uma vida eterna sob sua proteção, se apenas deixassem a luz de lado e abraçassem a escuridão. Lia era uma criança curiosa, sempre intrigada pelas histórias que os mais velhos contavam sobre a floresta. Ela morava com sua avó, que sempre alertava sobre os perigos da noite. A floresta não é lugar para crianças, dizia sua avó, mas quanto mais Lia ouvia essas advertências, mais ela sentia a necessidade de descobrir por si mesma o que estava escondido lá, além da linha de árvores escuras. Uma noite, depois de mais uma conversa com a avó sobre os perigos da floresta, Lia se sentou à janela e observou o breu da noite. De repente, ela ouviu um som suave vindo da floresta, uma melodia encantadora, algo entre o som de uma flauta e o sussurro do vento. Curiosa e sem entender porquê, Lia se viu atraída por aquela música, como se algo invisível estivesse chamando por ela. A melodia aumentava em intensidade, suave, mas ao mesmo tempo sedutora, envolvente. Lia se levantou, sentindo seu corpo quase controlado pela música. A noite parecia mais silenciosa do que nunca. Ela se aproximou da porta e, sem hesitar, a abriu. O ar fresco da noite entrou, levando com ele a doce música que parecia ter vida própria. Ela caminhou em direção à floresta, seus pés deslizando na grama úmida. A luz da lua não conseguia penetrar completamente entre as árvores, e a escuridão parecia engolir cada passo que ela dava. A música estava mais próxima agora, e Lia sentia seu coração bater mais rápido, mas não conseguia parar. Quando entrou mais fundo na floresta, a música parou repentinamente. O silêncio tomou conta do ambiente. Lia parou, confusa. Foi então que ela viu uma figura em meio à escuridão. Uma mulher de pele pálida e cabelos negros como a noite, vestida com um manto prateado que brilhava à luz fraca da lua. Seus olhos eram grandes e brilhavam como estrelas, mas algo neles era estranho, quase sobrenatural. A fada estava ali, observando-a com um sorriso encantador, mas vazio. "Você ouviu minha música", disse a fada, sua voz suave e melódica. "Eu sabia que você viria." A fada se aproximou lentamente, cada passo parecendo flutuar sobre o chão. "Você é como todos os outros", ela murmurou, curiosa, buscando o que não deveria encontrar. Lia tentou falar, mas algo em seus lábios a impedia de emitir som. A música que ela ouvira anteriormente parecia agora uma lembrança distante, substituída por um silêncio gélido. A fada levantou a mão e, em um gesto suave, fez a noite se mover. As sombras ao seu redor começaram a se distorcer, se contorcendo até formar figuras grotescas. Vários rostos apareciam nas sombras, com expressões vazias e olhos desorbitados, observando Lia como se a estivessem esperando há muito tempo. "Eu sou a guardiã da escuridão", disse a fada, "e todos que me seguem se tornam como eu, imortais, mas aprisionados na escuridão eterna." Ela levantou a flauta feita de ossos humanos, tocando uma melodia suave que parecia puxar a alma de Lia para a escuridão. As sombras começaram a se aproximar dela, querendo tomá-la, puxando-a para a terra fria e escura onde nada mais existia além da noite. Lia tentou resistir, mas seus pés estavam enraizados no chão. A escuridão estava consumindo seu corpo, seus braços, sua mente. O medo tomou conta de seu ser, mas algo dentro dela despertou, uma vontade desesperada de escapar. Ela lutou, tentando voltar para a luz, mas cada movimento parecia mais fraco. A fada sorriu, observando-a, sabendo que ela já não teria mais força para escapar. De repente, Lia ouviu uma voz familiar,
a voz de sua avó, chamando seu nome de longe. A fada virou-se por um momento, distraída pela presença da mulher. Foi suficiente para Lia reunir forças para dar o último impulso e correr para fora da floresta, sem olhar para trás. As sombras tentaram pegá-la, mas ela conseguiu alcançar a borda da floresta, onde a luz da aldeia a envolveu novamente. Lia nunca mais encontrou a fada da escuridão, mas ela sabia que a criatura ainda estava lá, aguardando o próximo curioso que se atrevesse a seguir a melodia doce da flauta. Desde aquele dia, Lia nunca mais se afastou da aldeia à noite, mas a lembrança da fada e da melodia ficou gravada em sua mente, como uma advertência. Ela sabia que a escuridão não a deixaria tão facilmente, e um dia, ela poderia ser chamada novamente. E você, já ouviu alguma vez uma melodia que parecia te chamar para a escuridão? O que faria se fosse atraído para o desconhecido como Lia? Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e deixe nos comentários o que faria no lugar da personagem. Até a próxima!